e ele estava no deserto do Negueb. Na frente dele uma montanha muito íngreme, e atrás dele vinha o exército de Saul. E ele clama a Deus, olhando para cima, a única coisa que ele via eram os céus, aquela montanha íngreme e os céus, e ele disse: elevo meus olhos para os montes, porque de lá virá o meu socorro. Olá, querido, olá, querida, olha aí, nós estamos com mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje nós vamos falar a respeito dos salmos. Em especial, no final do vídeo, eu vou falar sobre Jeremias. Jeremias escreveu algum salmo? Você sabe? Se você sabe, vai colocando aqui nos comentários qual foi o salmo que Jeremias escreveu. Vai colocando os seus comentários. Se você não souber, também escreve aí, ó. Eu não sei qual é, eu quero saber. E a gente vai explicar passo a passo sobre isso, tá bom? Então fica conosco, desde já compartilha, curte e avisa para os seus amigos que tem um vídeo novo no nosso canal, tá ok? Vamos lá, depois da vinheta, segue justamente a nossa mensagem de hoje. O livro de Salmos é o 19º livro da Bíblia e também o maior. Ele tem 150 capítulos, que são divididos em 5 livros. Do 1º ao 41 é considerado o primeiro livro, o livro 2º do 42 ao 72, o livro 3º do capítulo 73 ao 89 e o livro 4º do 90 ao 106, finalizando o 5º livro, que é do Salmo 107 ao Salmo 150, que é o último salmo. A palavra salmos é uma palavra de origem grega. Na língua hebraica é mismor, pode ser chamado de salmo, que seria música, ou então terrilim, que é louvores, mas empregado seria terrilim. Na sua maioria são textos poéticos, textos que falam de poesia, de música, de louvor, porque realmente são louvores. O rei Davi, que era um luthier, um fabricante de instrumento, era alguém que gostava muito de louvores e de adoração. Ele instituiu, lá em Siló, no tabernáculo, o templo não havia sido construído ainda, ele instituiu turnos de levitas que adoravam a Deus constantemente. As famílias de Asaf, as famílias de Coré, as famílias também de Jundunto e outros levitas que não é citado na Bíblia, mas que estavam ali louvando diuturnamente ao Senhor. O livro de Salmos é o primeiro livro a falar claramente do Messias, do Cristo, do Machia. O livro de Salmos também fala de juízo final. Por isso que o livro de Salmos, além de ser cânticos e poemas, também é um livro profético. É um livro que fala de acontecimentos. Ele está no centro da Bíblia e é o coração do Antigo Testamento. Observe como Deus colocou justamente graça, poesia no centro do Antigo Testamento, no centro da lei. Ainda hoje, os Salmos é o hinário oficial nas sinagogas em Jerusalém, em Israel. No passado era o antigo hinário no templo. E hoje as orações e os louvores, tanto no judaísmo como no cristianismo, e nós encontramos ainda alguma coisa sobre os salmos no Islã. O Alcorão, no capítulo 17, no verso 82, refere-se os salmos como um bálsamo para a alma. Então, os salmos é reconhecido por as 3 principais religiões monoteístas. A autoria dos salmos é atribuída na sua maioria ao rei Davi, que escreveu 75 poemas. Já Asaf é considerado o autor de 12 salmos. Os filhos de Corá, que também eram levitas, que estavam ali no santuário, escreveram em torno de 9 salmos. O rei Salomão, pelo menos um salmo. Amã, um dos filhos de Corá, também Etã e Moshe Rabbeinu, isso, Moisés, escreveram pelo menos um salmo cada um. Todavia, 51 dos salmos não têm autoria reconhecida. O período em que os salmos foram compostos variam de aproximadamente 1 milênio, 1000 anos, entre o primeiro salmo e o último salmo. Esse período seria o período da saída do povo do Egito até o cativeiro babilônico. Esses poemas, essas canções, na sua maioria, falava justamente da situação em que o povo estava vivendo
ou o próprio autor estava vivendo. Como, por exemplo, o rei Davi, que em 3 situações principais da sua vida escreveu bastante salmos. A primeira foi a perseguição do rei Saul a ele. E ele estava no deserto do Negueb, na frente dele uma montanha muito íngreme, e atrás dele vinha o exército de Saul. E ele clama a Deus, olhando para cima, a única coisa que ele via eram os céus, aquela montanha íngreme e os céus, e ele disse: elevo meus olhos para os montes, porque de lá virá o meu socorro. Davi teve essa situação com o rei Saul, que o perseguiu, mas também ele teve mais 2 outras situações que o inspirou bastante para que ele escrevesse alguns salmos. A segunda seria a situação com Bet-sabá, quando Davi manda matar um dos seus melhores soldados para possuir a sua mulher, que seria Bet-shaba. Depois veio o arrependimento sobre a vida dele e ele começa a buscar incessantemente o clamor, clamando a Deus, louvando em orações, principalmente através do Salmo 51, onde Davi pede ao Senhor que o perdoe. A terceira situação seria a situação da perseguição do seu filho, Absalão. Quando Absalão o perseguia, Davi também escreveu vários salmos pedindo a Deus clemência, misericórdia e compaixão. Salmos também é um dos livros mais citados do Primeiro Testamento no Novo Testamento, no Segundo Testamento. Tanto os apóstolos, tanto aqueles que escreveram os evangelhos, como também o apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus citava os salmos constantemente. Vários textos dos salmos são considerados pelos teólogos como textos proféticos ou messiânicos, que se referem à vinda do Senhor Jesus. É por isso que existem muitas citações dos salmos no Novo Testamento, com um simples propósito de provar o cumprimento das profecias messiânicas na vida, quer dizer, na pessoa do Senhor Jesus. E na Bíblia nós não encontramos apenas louvores e canções nos Salmos. Nós encontramos também em outros livros, por exemplo, lá na Torá, nós temos diversas canções, principalmente a canção de Moshe Rabbeinu, de Moisés, quando tirou o povo do Egito, logo que ele atravessou o Mar Vermelho, ele fez uma belíssima canção. E profeta Jeremias, isso mesmo, profeta Jeremias. O livro de Lamentações de Jeremias são livros de canções. O próprio livro de Jeremias, o livro do profeta Jeremias, escrito por um escriba chamado Baruch, que era um homem que acompanhava Jeremias em tudo que ele ia, escrevendo as ações, as falas de Jeremias. No capítulo 20, versículos 7 ao 18, cita uma canção, quer dizer, um salmo. Mas o salmo mais conhecido, atribuído pelos rabinos no Talmud, e o Talmud que é este aqui, ó. Eu estou com esse Talmud, que é o capítulo 4 ao 6, né, que está aqui na minha mão, o Talmud Bavel, né, que é o Talmud que foi escrito lá na Babilônia pelos rabinos que viviam no cativeiro, nas sinagogas, que estudavam a palavra, estudavam a Bíblia. Eles atribuem o Salmo 137 a Jeremias. Isso mesmo, a Jeremias. Salmo 37, que é um dos salmos mais conhecidos da palavra e cantados até os dias de hoje. Inclusive tem uma música muito famosa chamada Hymn of Babylon, quer dizer, uma versão feita do Salmo 137 para um grupo de cantores americanos em 1978, que até os dias de hoje faz sucesso. Mas esse Salmo 137 fala de quando o povo estava assentado nos rios da Babilônia, observando e lembrando de Jerusalém. O próprio Davi fala também no Salmo: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, minha língua fique apegada na minha boca, pegada no céu da minha boca. Então, o Salmo 137 é atribuído a Jeremias. Isso mesmo. Se você não sabia, hoje você fica sabendo e você vai acrescentando mais um saber ao seu conhecimento. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado desse estudo, eu espero que você tenha sido abençoado
Se você foi, você curte, você compartilha e você faz o seu comentário, tá bom? Me responde uma pergunta. Você sabia que Jeremias tinha escrito o Salmo 137? Se não, você escreve aí e me informa, tá bom? Interage com a gente, vai ser muito bom. Se inscreve no nosso canal, você não vai perder nada. Tem muita coisa interessante para a sua vida. Beijão no teu coração, até o próximo vídeo, se o Senhor permitir, e eu creio que Ele vai.